Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? O dono do poder está aqui, irmãos. É Jesus. E o nosso irmão Heraldo, ele já trouxe a introdução da palavra nesta noite. Eu queria meditar com vocês a respeito desse paralítico. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Você vai deixar a sua Bíblia aberta aí. E eu vou fazer mais uma oração. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta casa, nesta noite. Sei que o Senhor já falou poderosamente aos nossos corações. Sei que o Senhor está conosco, Pai. Ó Deus, que neste momento eu venha diminuir, que o Senhor cresça na minha vida, Pai, para que, ó Deus, eu fale tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração e alimentou tanto a minha alma, Senhor. Que os meus irmãos nesta noite saiam desta casa de oração alimentados, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava pensando e meditando sobre essa passagem tão maravilhosa. E essa passagem ela só é encontrada aqui nesse Evangelho de João. Nos outros evangelhos ela não está lá. E o propósito de João escrever esse evangelho foi para provar que Jesus era o Filho de Deus. E lá em João 8,58, o próprio Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E nós estamos na escola bíblica, está aqui a professora Poliana, nós estamos estudando sobre a carta de João, o evangelho de João. É um evangelho belíssimo, onde o propósito de João foi mostrar realmente que Jesus era o Filho de Deus, a divindade de Jesus Cristo. E quando nós estamos lendo ali no livro de Êxodo, no capítulo 3, onde Moisés, Deus chama Moisés, e os irmãos conhecem a história, e Moisés, para Moisés ir diante de Faraó, para libertar o povo, e Moisés diz a Deus naquele encontro, na sarça ardente: o que é que eu vou dizer diante deles? Aí Deus diz: diga que eu sou e enviou a vós outros. Então, o nome de Deus se apresentou como o eu sou. E João, ele vai mostrar também para os seus leitores que Jesus tem o mesmo poder do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. E quando nós começamos a ver o Evangelho de João, eu sei que os irmãos já leram, o Evangelho belíssimo, e Jesus, ele vai se apresentar como o eu sou também. Quando nós estamos lendo ali em João 6,35, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. No Evangelho de João ainda, 8,12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. 10:9, ele vai dizer: eu sou a porta. 10:11, ele diz: eu sou o bom pastor. No Evangelho de João 11:25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E em João 14:6, aquele verso que todos nós conhecemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda no Evangelho de João 15:1, ele diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Então, se nós observarmos aqui, o Senhor está falando, lá no Evangelho, ele vai mostrar que Jesus é o grande eu sou 7 vezes, dizendo: eu sou, eu sou. Jesus é o Todo-Poderoso. E ainda nesse Evangelho, ele também, João, vai mostrar a questão dos milagres que Jesus fez para mostrar a sua divindade. E ele vai falar como sinais, os sinais que ele fez. E os sinais, primeiro, todo mundo já sabe, né, que Jesus, o primeiro milagre, Jesus transformou a água em vinho. Depois ele vai curar o filho do oficial. E o terceiro milagre é esse que nós vamos ler aqui.
a cura do paralítico no tanque de Betesda. Aí houve também um milagre da multiplicação dos pães. Jesus anda sobre as águas, cura de um cego de nascença e também ele ressuscitou Lázaro. Então, se nós observarmos 7 sinais que João vai mostrar, revelando para aquele povo que Jesus é o eu sou. Jesus era o Filho de Deus e eles não criam. Então, agora com a sua Bíblia aberta, em João 5, nós vamos fazer a leitura, que diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe ele: quem é o homem que te diz: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Meus amados irmãos, essa passagem é maravilhosa e nós sabemos que os judeus, eles iam para as festas. Existia 3 festas a qual eles costumavam ir, que era a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e também a festa do Tabernáculo. Nós não sabemos qual festa Jesus foi. Nós só sabemos que Jesus vai junto com eles, mas não vai diretamente para a festa. Ele resolve passar, como o texto diz, passar naquele lugar. E aquele lugar, o verso 2 vai dizer que esse tanque estava ali perto, junto à porta das ovelhas. E justamente ele destaca essa porta das ovelhas, que os irmãos sabem que eles faziam sacrifício. Então, esse lugar era onde eles levavam as ovelhas para sacrifício. E ali, junto àquela porta das ovelhas, havia um tanque. Um tanque que o próprio texto vai dizer que em hebraico chama-se Betesda, que significa Casa da Misericórdia. Então, Jesus vai, ao invés de Jesus ir para a festa, ele vai nesse tanque. Irmãos, e quando nós observamos o texto, e ele vai descrever aquele lugar. E aquele lugar não era muito bonito de se ver. Era um lugar onde existia 5 pavilhões, o texto vai dizer, e ali havia uma multidão. Você imagina se hoje nós vamos a um hospital e quando a gente chega lá, dependendo de como está a situação da pessoa que está lá, né, sofrendo, a gente já não quer muito se aproximar. Imagina aqui, era uma multidão o texto vai dizer, olha só, verso 3, os enfermos eram cegos, coxos e paralíticos. Sabemos que um cego, ele papeia, né? Não tem nada, não vê nada.
O paralítico, ele se rasteja, e o coxo, ele também não anda. Então, era essa multidão de pessoas que estavam ali. E é interessante que esses enfermos, eles estavam lá porque eles criam. O texto não vai dizer que a Bíblia não está dizendo que acontecia. Porque essas pessoas se ajuntavam todas ali. Porque havia uma crença que, de tempos em tempos, havia uma agitação nesse tanque e diz que um anjo vinha movimentar as águas. E o primeiro que fosse jogado dentro daquelas águas seria curado. E essa multidão estava lá. Parece com os dias de hoje, né? Quando você sabe que tem alguém fazendo algum milagre ali, vai juntando as pessoas, não sabe nem o que vai acontecer, mas vão em busca desta cura. E esses coxos, esses cegos, esses paralíticos estavam ali à espera da sua cura. E é interessante que Jesus, ele vai ali, mas ele não vai para fazer a cura em toda aquela multidão. Ele vai especificamente em busca desse paralítico. Ele não poderia curar todos os outros? Claro que sim. O grande eu sou estava naquele tanque. Mas ele foi justamente para um. E quem era esse um? Era um homem que não tem um nome aqui, não se dá o nome dele. Verso 5 vai dizer, estava ali um homem enfermo há 38 anos. Esse homem estava enfermo. Não é que esse homem estava ali há 38 anos, não, tá? Ele estava enfermo há 38 anos. Não sabemos, o texto não relata quem o levou, porque ele era aleijado e ele, obviamente, se rastejava. E muitas vezes, os estudiosos vão dizer que eles iam para o templo, para a festa, mas essas pessoas não podiam entrar no templo. Eles não podiam, então eles ficavam lá, nesse lugar, esperando o movimento das águas para serem curados. Existia essa crença e a fé desses paralíticos, desses cegos, desses coxos, estavam nessa mover das águas. E Jesus vai ao encontro desse homem. Verso 6 diz assim, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe. Olha a pergunta que Jesus faz. Claro que aquele homem queria ser curado. E ele pergunta, queres ser curado? Claro, gente, que aquele homem, ele queria ser curado. Ele estava ali à espera do milagre. Mas, o que é que acontece? Aí, por que Jesus faz essa pergunta? Jesus sabia. E é interessante que Jesus quer puxar um diálogo. Lembra da mulher samaritana? Aquela mulher foi buscar água. E Jesus vai falar da água. Jesus só queria ter um diálogo com aquela mulher, assim como queria ter um diálogo com esse homem. E ele não responde. E aí, você pode se perguntar, mas por que se ele estava em busca da cura? Chega alguém e diz, quer ser curado? Ele poderia dizer, sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas ele não responde isso. Olha o que ele responde. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse paralítico, ele abre o seu coração para Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. E ele vai dizer, Senhor, não tenho ninguém. Aquele homem não tinha cura, não tinha amigo, não tinha quem o ajudasse. Porque ele mesmo vai dizer, quando eu vou se arrastando, vem outro, passa na minha frente e entra lá. Ele não tinha ninguém. E ele vai e diz isso a Jesus. E eu lendo essa passagem, meus amados irmãos, eu fiquei pensando o quanto esse paralítico representa, nos dias de hoje, a miséria da humanidade. A miséria da humanidade, porque as pessoas estão aí também, cegas, com enfermidades,
E quando nós, que temos Cristo, vamos apresentar Cristo, o que é que eles dizem? Jesus diz assim para o paralítico: queres ser curado? E ele vai começar a dizer a vida dele. Quando nós chegamos para falar de Jesus para alguém, o que é que eles dizem? Você quer Jesus? Jesus me salvou, Jesus me libertou. Ele quer também fazer isso na sua vida. O que é que eles dizem? Começa a falar das situações que vivem e até hoje diz: não, quero não, deixa para depois. Deixa eu curtir mais um pouquinho, depois eu vou. Esse paralítico representa, nos dias de hoje, a miséria da humanidade. Mas, meus amados irmãos, o que nos dá alegria é saber que Jesus, ele se compadeceu daquele paralítico. Ele teve compaixão. E da mesma forma que ele teve compaixão desse paralítico, ele teve compaixão de mim, ele teve compaixão de você e tem compaixão ainda da humanidade. E no verso 8 ele vai dizer assim: Jesus, ele, depois de ouvir esse diálogo, né, desse paralítico dizer que não tinha ninguém, aí, irmãos, é onde nós vemos o Deus, o grande eu sou, que estava ali no meio daquele multidão de cego, de coxo e de paralítico, ele diz. Então disse-lhe Jesus, verso 8: levanta-te, toma o teu leito e anda. Meus amados irmãos, não foi algo assim assombroso que aconteceu, né, para todo mundo ver. Simplesmente Jesus, como Deus, o dono da vida, ele fala 3 coisas para aquele paralítico. Primeiro ele vai dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Meus amados irmãos, um paralítico que havia 38 anos naquela posição, para esse homem se levantar, olha, quem tem problema de joelho sabe aqui. Eu sou uma das. Quando nós estamos ajoelhadas, que diz assim, levanta-te, meu Deus, é uma luta. Esse homem havia 38 anos, com os seus nervos tudo atrofiado. E no poder da palavra do Senhor, Jesus olha para aquele paralítico e diz: levanta-te, anda, toma o teu leito. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ele se levantou e andou, ele não mais se arrastou. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Quando eu vejo o poder de Deus, e quando Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Nesse momento, através da palavra do Senhor, entrou o poder de Deus na vida daquele paralítico e saiu consertando tudo. O nervo, tudo. E aquele paralítico, ele levantou, andou, pegou a sua cama, né? Aí você pode dizer: mas irmão, uma cama. Irmãos, naquela época, o leito, uns vão dizer que era uma manta grossa, onde durante o dia eles forravam e se deitavam, e à noite eles se cobriam. E outros vão dizer que era uma palha, né? Um colchãozinho de palha, que ele só fez enrolar, colocou debaixo do braço e foi embora. E saiu andando. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto e vemos o poder de Deus, por quê? Porque observa que aquele paralítico em nenhum momento demonstrou fé. Jesus curou aquele paralítico sem a fé dele. Não precisou da fé. Jesus só queria mostrar que ele era Deus Todo-Poderoso, que pode Jesus pode libertar pessoas, Jesus pode curar pessoas, independente da fé dela. Basta só ele querer. E, irmãos, aí o interessante é que ele se levanta e vai, andando normalmente. Só que aí, o que é que acontece? Verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curada: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Meus amados irmãos, os fariseus, eles estavam mais preocupados em aquele paralítico carregar uma cama, um leito, de que a cura que tinha feito. Por quê? Porque aquele homem estava ali há bastante tempo esperando um milagre.
E ele sabia quem era aquele homem, ele era conhecido. Mas eles não se alegraram com a cura daquele paralítico. Eles quiseram, né, o legalismo, a regra onde os fariseus seguiam. Mais preocupado porque no sábado ele não podia nem pegar em nada. E aquele homem, ele estava infringindo a lei. Aí ele vai perguntar. Aí ele diz assim, hoje é sábado, verso 10, e não tem lícito carregar o leite. Aí o que é que ele responde? O paralítico, verso 11. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Aquele homem não sabia quem era Jesus. Por quê? Porque Jesus, depois que curou, Jesus, foi embora. Jesus não ficou ali. Ele não foi curar o restante da multidão. Porque o propósito dele era ir naquele paralítico e fazer a cura nele. Aí verso 12 vai dizer, perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? É interessante aqui que eles estavam preocupados, não para conhecer quem era Jesus. Eles estavam preocupados e querendo saber quem tinha afligido a lei. Eles não se preocuparam em saber, nem perguntaram, mas quem foi que te fez isso? Para mim ir lá também. Não, eles não queriam, eles só queriam acusar. E é interessante que ele vai dizer, verso 13, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado. O paralítico, ele não sabia quem era Jesus. Ele recebeu a cura e foi embora. Aí olha o que acontece, você está com a sua Bíblia aberta aí, o verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Aí olha aqui, duas coisas interessantes acontecem. Lembra que no início eu disse a vocês que os paralíticos, coxos, cegos, eles não podiam entrar no templo? E esse homem, após ser curado, para onde ele foi? Para o templo. E Jesus o encontrou lá. E Jesus, quando encontra, vai falar com este paralítico. E ele diz assim, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aqui nós aprendemos algo da parte do Senhor. Entendemos pelo texto que a doença desse paralítico, ele não era de nascença, não era paralítico de nascença. Obviamente, lá por volta da sua juventude, por aí, quando ele era jovem, ele adquiriu essa paralisia. Ele ficou dessa forma. E pelo o verso 14, quando Jesus diz, olha que já estás curado, Jesus faz uma advertência. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Obviamente, meus amados irmãos, essa enfermidade deste paralítico era por conta do pecado. Aí você para e pensa, 38 anos esse homem se rastejando. O que poderia ser pior para Jesus dizer, não peques mais, para que não te suceda coisa pior? Meus amados irmãos, pior de que passar 38 anos se rastejando é a condenação eterna. E era justamente sobre isso que Jesus estava falando. Olha, cuidado, já estás curado, não peques mais, para que não aconteça, não se suceda coisa pior. Irmãos, toda enfermidade que vem até nós é por conta do pecado? Não, nem todas. Mas há enfermidade que vem nas nossas vidas pela desobediência. O pecado traz a enfermidade. E quantas pessoas não estão enfermas por conta do pecado? E muitas vezes elas nem entendem que é por conta do pecado. Mas o pecado, ele faz em nós, ele traz em nós a enfermidade. E nós sabemos pela palavra que o preço do pecado é a morte. E o pecado, irmão, só o grande eu sou para libertar das nossas vidas. Então, da mesma forma que Jesus disse àquele homem, eu quero trazer essa advertência para nós. Cuidado.
Cuidado para vocês não pecarem a tal ponto de vir enfermidade sobre as vossas vidas. Deus falou fortemente ao meu coração quando eu estava meditando. Porque muitas vezes nós encontramos pessoas doentes. Faz todo tipo de exame. Vai para médico e a doença está lá, não descobre nada. Muitas vezes é por conta do pecado, da desobediência. Deus mandando fazer algo e você não faz. Deus lhe chamando e você não quer. E você vai desobedecendo. E da mesma forma como a enfermidade deste paralítico foi por conta do pecado, pode acontecer conosco também. Então vamos vigiar para que a gente não fique na mesma situação desse paralítico. Aqui foi uma paralisia que deixou ele só se arrastando, não podia andar, dependendo dos outros. Mas há várias enfermidades por aí. E que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia. Aí olha só o verso 15, o que é que acontece? Aí Jesus vai e diz a ele que não, cuidado para que não peque mais, dá advertência. Aí o homem vai e se retira. E foi dizer aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então agora Jesus se revelou para ele. E agora ele sabe quem foi Jesus. E ele corre para os judeus e chega para eles e diz: encontrei o homem que me curou. É Jesus. E aí o paralítico denuncia Jesus. Aí o que é que os judeus fazem? Verso 16. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Meus amados irmãos, esses homens abençoados não se alegravam em ver que há 38 anos esse homem estava ali. Jesus chega, cura. Esse homem passa aí para o templo, anda, né? Quem sabe ele até dá pulos lá. E esse povo não se alegra. Por quê? Porque estavam presos ao legalismo. Só porque era dia de sábado. Se fosse na sexta, poderia. Se fosse no domingo, poderia. No sábado, não. Aí olha o interessante que aqui, no verso 17, é onde acontece o ápice desse capítulo. Porque aqui agora Jesus vai pegar eles. E Jesus vai dizer assim, olha, verso 17. Mas ele lhe disse, Jesus vai e diz a esses homens, aos fariseus, aos judeus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós sabemos que Jesus disse que ele era Deus até do sábado. Então não há distância, não há dias para Jesus. E Jesus fez justamente esse milagre no sábado para mostrar que ele era Deus. E se quando ele diz, meu pai trabalha agora, eu trabalho também. Então não há um dia que vai me determinar. E aí Jesus vai demonstrar para aqueles judeus quem ele é. E o verso 18 ele diz: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Eles ficaram com mais fúria ainda. Por quê? Porque Jesus se igualou a Deus. Jesus diz que é Deus e eles não aceitavam. Porque, ele vai dizer, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era o próprio Deus, fazendo-se igual a Deus. Meus amados irmãos, e Jesus mostra para aqueles judeus quem ele era. O grande eu sou. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Ele era filho de Deus. E se ele era igual a Deus, ele tinha o direito de fazer as mesmas coisas que Deus fazia. Mas eles não aceitavam. E por isso, cada vez mais, eles queriam matar Jesus. Em nenhum momento eles se alegraram em ver aquele paralítico livre daquela enfermidade. E a partir do verso 19, eu peço a vocês que leiam em casa, que as horas já se vão. Jesus vai explicar para aqueles judeus a sua missão. Por que ele veio? E aí é um diálogo que não vai dar tempo, né, que é bastante longo, mas que vocês possam meditar em casa. E para nossa lição nesta noite, o que é que a gente aprende com esse paralítico? Esse diálogo do paralítico com Jesus. É a compaixão que Jesus tem pelos homens. É a compaixão que Jesus tem pela humanidade. É a compaixão que ele teve pela minha vida. É a compaixão que ele teve pela sua vida. Porque um dia ele também te viu, assim como viu aquele paralítico ali. No engano,
à espera de um movimento que não tem relatos que acontecia, vamos dizer uma superstição, como nós ouvimos tantas. Aquele homem não tinha fé em Jesus, mas Jesus o alcançou. Aquele homem tinha fé no mover das águas e estava ali. Mas o grande eu sou foi ao encontro daquele paralítico e restaurou a sua vida, assim como ele fez comigo e fez com você. E outra lição que nós aprendemos, assim como aquele paralítico aprendeu, que o poder, como Heraldo cantou nesta noite, o poder para a cura daquele homem não veio das águas, mas veio de Deus. É Ele que tem o poder para me curar, para me libertar, para te salvar. Não vem de homens, mas vem do Senhor. Então, a nossa esperança tem que estar em Cristo. O dono do poder é Cristo. E a nossa confiança tem que estar nesse Jesus, que é o grande eu sou, o Deus. E hoje nós cremos que Jesus é o grande eu sou. Amém? Então, que Jesus Cristo aplique essa palavra. Que nesta noite você saia pensando nesse encontro de Deus encarnado em Jesus com aquele paralítico, assim como ele foi na minha vida e na sua vida. E que você se alegre em saber que Jesus, o dono do poder, é o seu Pai e é o meu Pai. Amém? Que Jesus aplique essa palavra no nosso coração.